nos dias da tua mocidade, antes que cheguem dias e anos, dos quais dirás. Quando eu ouvia isso, Deus trabalhava, o Espírito Santo, invisivelmente, sondava meu coração e trabalhava na minha alma. Você mesmo veio aqui e você começou a ouvir na igreja, começou a gostar da igreja, ou da igreja lá que você foi, você começou a simpatizar pelo Evangelho, mas na verdade foi o Espírito Santo de Deus que começou a trabalhar no teu coração, tirou você da idolatria, tirou você dessa igreja espiritual, tirou você dos vícios, tirou você de uma vida de jogatinas. Esse agir invisível de Deus é o Espírito Santo de Deus que me convenceu e te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence, é Ele que molda e muda os nossos corações, é Ele que muda a nossa mente, a nossa ideia. De repente você está guardando no teu coração a raiva, um ódio, mas aí o Espírito Santo vem e muda a tua vida. Ele age, e a Bíblia diz que agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém pode impedir a ação de Deus. Se Deus está trabalhando no teu coração, minha querida, meu querido, se Deus já tem algum tempo que está falando contigo, abandona esse pecado, abandone essa vida que você está vivendo, ouça a voz de Deus, porque Ele vai agindo e vai te chamando de mansinho. Eu aprendi desde quando eu converti, que Deus chama com amor. Ele vai tratando com amor. Vem, filho meu, vem, a minha filha. Aí você chora, ô Senhor, agora eu vou batizar. E aí você some. Aí de repente Deus, vem, serva minha, vem, meu filho. Deus chama com amor, com ternura. Mas quando o coração da gente é duro, empedernido, Ele resolve agir diferente. Ele vai permitir um desemprego, Ele pode permitir, sei lá, um acidente, Ele pode permitir uma falência. Ele chama pela dor. Agora eu quero falar com você aqui. Não deixa Deus te chamar pela dor, não, é muito ruim. Enquanto Deus está te chamando com amor, venha, porque você não sabe que dor que Deus vai permitir você sentir. Eu já vi a dor de um homem de Deus, quando ele disse: Deus tirou a vida da pessoa que eu mais amava. Eu não estou passando medo em ninguém aqui, mas eu estou dizendo que este Deus, e no terceiro ponto eu vou repetir, esse Deus, Ele tem as estratégias dEle. Os caminhos dEle não são nossos caminhos. Isaías 55 diz isso. Assim como os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos dEle os nossos caminhos. Os caminhos e pensamentos de Deus são altos. Nós não conseguimos penetrar na mente de Deus. Então Deus está chamando pessoas aqui. Deus está movendo teu coração, e muitas vezes você está arrumando álibi para fugir de Deus. Ninguém consegue fugir de Deus. Adão se escondeu atrás de uma moita. Adão pecou e escondeu. Quem sabe é o que eu fazia lá em casa. Lá em casa tinha muito mamoneira, e minha mãe queria me bater, eu escondia atrás da moita lá, escondidinho. Não tem como esconder de Deus. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, e Ele revela o oculto. Então Deus está agindo na tua vida há muito tempo. Deus está trabalhando no teu coração. Deus chamou a tua esposa, Deus chamou o teu marido, Deus chamou o teu filho, e Deus está te chamando, porque você é dEle, porque Ele te escolheu, e Ele tem um propósito na tua vida. É esse agir invisível dEle, que ninguém vê, mas o Espírito está trabalhando. Eu quero falar para você, minha irmã, que está orando para que o teu marido converta. Você que está orando por alguém que você tanto ama, descansa em Deus. Deus tem a maneira dele de agir. O que você precisa preocupar é orar. Ore de manhã. Se você não conseguir levantar de manhã porque você tem um sono muito pesado, não tem problema. Ora à tarde, aqui no Mostarda, 2 da tarde, com sol bem quente.
Mas ore e clama a Deus, e de mansinho, descanse, que o agir invisível de Deus, a qualquer momento Ele pode te surpreender, porque o nosso Deus é um Deus de surpresas. Amém, Jesus? Você pode repetir comigo? O agir invisível de Deus. E eu quero ir para o terceiro ponto e falar o seguinte: esse agir invisível de Deus, Ele trabalha, e Ele não depende do homem, de um conselheiro. O agir invisível de Deus, Ele tem as suas estratégias, que para a igreja presbiteriana, esta aqui ou todas, batista, para alguns teólogos é loucura, porque Deus não se prende a ideologias humanas, a teologia de uma denominação, está entendendo? Esse agir dele é um agir que ele não depende de projetinhos de pastor Eugênio, de igreja, de métodos para ele agir. De repente, ele faz igual o dia de Pentecostes, quando todos estavam reunidos num lugar, aí já havia a promessa que viria o Espírito Santo, aí de repente as pessoas começavam a falar em línguas, um vento impetuoso começou a tocar, a soprar, e tocar nas pessoas, e as pessoas começavam a falar em línguas, a profetizarem. Em vários contextos da Bíblia tinha pessoas que caíam. No passado, o rei Saul, que foi com raiva com soldados, ele caiu no chão e ele profetizava. O agir de Deus é assim. A Bíblia diz em Coríntios que Ele escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Ele escolheu as coisas pequenas, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Eu quero falar isso aqui, eu gosto de falar. O pessoal da igreja presbiteriana fala assim: a nossa igreja presbiteriana é uma igreja que tem uma teologia calvinista. Deus sabe quem é Calvino, porque Ele escolheu Calvino, mas Deus nunca dependeu de Calvino, de Lutero. Meu Deus, Deus os usou como vasos. O problema da história da nossa igreja, de todas as igrejas, das pessoas, da humanidade, é o seguinte: pega as pessoas que Deus usa e transformam essas pessoas em ídolos, em deuses. O pastor Eugênio, o senhor é calvinista ou arminiano? Eu sou de Jesus. Porque são dois teólogos que, desde a Reforma Protestante, há essa discussão. As igrejas que seguem os pontos arminianos e as igrejas que seguem a igreja presbiteriana calvinista. Para falar a verdade com vocês aqui, Deus não depende de igreja presbiteriana, igreja batista, Assembleia de Deus, de igreja nenhuma. Ele usa essas pessoas, que são pessoas que querem servi-lo, porque quem busca Ele com sinceridade de alma, Ele age. E o problema é esse: quando os homens, os crentes, os evangélicos querem pegar Deus e formatar em Deus. Consegue? Deus não fala lá Deus está agindo, irmãos, no mundo, no cosmos. Deus está agindo porque Ele é livre. Ele age onde Ele quer, e Ele age invisível, ninguém vê. Quando você menos espera, Deus está agindo no teu coração, Deus está mexendo com você. As igrejas presbiterianas, batistas, assembleias, essas igrejas que pelo menos tentam seguir a Bíblia como regra de fé e práticas, estão tentando caminhar. É certo assim eles buscarem a Deus, mas o problema é que nós não podemos prender. Deus é soberano, Ele é maior. O reino de Deus é maior do que a igreja evangélica, do que a igreja católica. O reino de Deus, irmãos, está em todo lugar. Crer é também pensar. O crente foi feito para pensar, irmão. Você tem de parar de ficar aí achando que a sua igreja é a certa. Deus está agindo, Deus está moldando as pessoas, Deus trabalhando as pessoas. Uma pessoa que nossa igreja converteu lá dentro da igreja católica, estava lá de repente, onde tem aquele tanto de santo, ela converteu. Pastor, não. Deus converte quem Ele quiser, até dentro do terreiro de macumba Ele é Deus.
Ele é soberano, Ele é livre para operar. Aí depois que a pessoa converteu, ele procura uma igreja que segue a Bíblia como regra de fé e prática. Mas meu irmão, é igual para o você ver. Eu gostaria que você entrasse na internet. Eu creio que esse camarada está nos céus, Padre Léo. Quando eu falo isso aqui, tem gente que apela comigo. Você tem internet na sua casa? Hoje à noite, entra no YouTube e coloca lá Padre Léo. Aquele homem, Deus usou ele para mudar tanto a minha vida. E aquele homem era usado por Deus. Morreu tem uns 5 anos. Ele morreu de câncer. Padre Léo. Aquele homem, quando chegar no céu, eu quero lascar um abraço nele. Ele está lá nos céus. Mas o problema é que nós evangélicos, ai meu Deus do céu, esse povo é um povo, esse povo é engraçado. É um povo que é só, não, Deus só opera aqui. Padre Léo, quantos sermões que eu já preguei aqui de Padre Léo. E todo mundo, pastor, que mensagem inspirada. Obrigado, Senhor, que o Senhor usou o Padre Léo. Porque eu quero dar uma lição para vocês aqui. Tem pastor que prega no púlpito e ele fala assim: meus irmãos, estava em casa dormindo lá, acordei e já vi isso aqui, viu gente? Já vi isso aqui. O Espírito Santo de Deus me deu essa mensagem de bar de fogo. Safado. Depois eu fui ver 2.000 mensagens, que é um livrinho que tem. A mensagem que ele pregou de púlpito estava lá. Porque ele fala isso com estratégia, para o povo começar a falar em línguas, e o povo fala assim, glória a Deus, o povo sai chorando. Essa mensagem de hoje é de um pastor chamado Luciano Subirá. Eu só dei uma melhoradinha nela. É isso aí. Mas o que? Creia também e pensar, meu irmão, escute. O Deus que age no invisível, Ele tem as suas estratégias. Ele não se prende a métodos. Ele não se prende, meu irmão, Deus age. Quem conheceu aqui? O irmão Rômulo, hoje ele é pastor. Ele está perto da rodoviária, ó. Da rodoviária tem lá uma igreja chamada Pentecostal da Bíblia. A esposa dele frequentou conosco aqui, eles dois, Leolina, sobrinha de Giselda. O médico falou para ela: você não pode ter filhos. Só que tem uma coisa: onde a gente coloca um ponto, o que Deus coloca? Uma vírgulazinha. Entendeu? Aí ela começou a orar. Rômulo chegou em casa um dia alegre e falou assim: ô pastor, eu tive uma visão. Eu vi, eu não passei sentado, e uma menininha vinha gritando, dizendo: papai, papai. Eu falei, e ele falou assim: olha pastor, eu já tomei posse, Leolina vai engravidar. Depois ele começou a ter outras visões. Léo engravidou. Semana passada eu fui lá no aniversário de Débora, com 2 aninhos. Linda, porque Deus, Ele age no invisível. Ele é o Deus que torna o impossível o quê? Possível. Ele faz que a mulher estéril seja mãe de filhos. Ele é o Deus do milagre. Ele continua operando, Ele continua falando, Ele continua, meu irmão, agindo no sobrenatural. O que nós precisamos de fazer é crer que Ele é o Deus que age. E quando Ele age, ninguém, não tem doutrina, não tem placa de igreja, não tem pastor, não tem sacerdote, ninguém pode impedir o agir dEle. Você tem de crer nisso, irmão. O Deus que operou aqui, olha, no passado, Ele opera nos dias de hoje. E Ele age, eu quero terminar para a gente orar. Ele age em circunstâncias que você jamais esperava. Ele age, tem horas que a gente menos espera. Por isso que eu creio, irmãos, quando a gente faz um evento, um culto, e a gente ora, a Bíblia diz em Isaías que a palavra de Deus não volta o quê? Vazia. Ela penetra nos corações. E a Bíblia diz que ela é como uma espada de 2 gumes. Ela divide a medula, a alma, o espírito. Ela produz vida, ela liberta, ela salva, ela cura, ela direciona. É a palavra de Deus. E Ele está aqui nessa noite a agir na tua vida. Ele tem as maneiras dele de agir. E olha, a Bíblia diz que Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé, porque Deus rejeitou Saul.
E Deus falou que ia escolher alguém para governar o seu povo. Davizinho, fedendo ovelha, era um adolescente praticamente lá no campo. E o Jessé tinha os seus filhos bonitos, que fez escola de cadete, sabia usar espada, usar escudo, eram fortes. E de repente, quando o profeta Samuel chegou lá e foi passando cada um daqueles filhos de Jessé, e Deus dizia: esse não, esse não, esse não. Aí Samuel, julgando a aparência, quando veio um bonitão lá, não, vai ser esse agora, esse aí vai ficar no lugar de Saul. Olha o ombro desse cara, olha o cabelo desse cara, olha os dentes desse cara, olha o nariz desse cara. Ele foi falando tudo, cara. Aí de repente Deus falou assim, que ele estava vendo apenas no exterior. E Deus falou assim: o meu ungido está aqui. Quando Deus fala algo, você pode confiar. Tem muita profecia mentirosa por aí. Acho que 99,9% é mentirosa. Essas línguas que falam por aí, misericórdia. Mas Deus fala, meus irmãos. Deus continua falando. Deus já falou muito comigo. Naquele momento, Samuel perguntou para Jessé: não falta alguém? Ah, falta Davi, está lá no campo, manda chamá-lo. Quando Davizinho vem chegando, o Espírito de Deus falou assim: pega o chifre. O chifre era usado com óleo dentro para derramar sobre a cabeça do rei. E falou assim: unja, porque este é o meu escolhido. O homem vê o exterior, mas eu vejo o quê? O coração. É Deus que conhece. Aí eu quero aproveitar aqui, antes de a gente orar, falar com você, moça. Não fica esperando galã não. Galã não. E você também, rapaz, muitas vezes escolhe pela aparência. Aí você está falando assim: não, eu quero uma mulher assim, ela tem que ser uma loura assim, tem que ser um narizinho pequenininho assim, os dentes perfeitos para eu não gastar com dentição dela, tem de ter, tem de ter a... Meu irmão, Deus não tira de você o poder que você tem de fazer escolhas. Mas mesmo as nossas escolhas, elas poderão estar equivocadas por causa da velha criatura que domina a gente. Então você talvez está escolhendo demais, moça, porque você assiste muita novela da Globo. Saia da novela da Globo e entre no reino de Deus e ore, porque de repente você está tão preocupada com a aparência. Sabe, você está tão preocupado com a mulher assim que vai te atrair, mas de repente ela vai atrair você e muito mais. Então ora a Deus, não veja a aparência. De repente Deus manda alguém para você, sabe, Deus está mostrando para você alguém que seja assim meio diferente. O cara só falta 2 dentinhos na boca. O que tem? No mundo de hoje, gente, tem implante. Então de repente foi o que aconteceu numa cidade nossa aqui perto, uma cidade nossa aqui. A moça implicou com a orelha do rapaz, só porque a orelha do rapaz era torta. Bestajada, gente. Ué, só o cara deixar cabelo, enquanto ele não pode fazer a cirurgia, deixa o cabelo crescer e guarda a orelha. Está entendendo? Então é o seguinte, muitas vezes nós queremos escolher pela nossa ação carnal, e quando nós entregamos a Deus, Deus vai nos dar sabedoria. Eu quero falar com você que nessa noite, olha, as suas escolhas vai depender muito, muito mesmo, da sua intimidade com Deus. Por favor, não vá pela aparência, não vá. Tem rapaz aí querendo escolher algumas meninas, parecendo Gisele Bündchen, mas ele não passa em canto nenhum. Entendeu? Não, meu irmão, se coloca no seu lugar também, ué. Não é? Tem camarada querendo arrumar, moça querendo arrumar um rapaz, e ela faz as escolhas, parece que ela é a princesa não sei de onde, do reino encantado que ela criou. Ela cria um reino encantado, e ela acha que ela vai casar com um príncipe, e ela quer o cara perfeito. Mas minha irmã, se coloca no seu lugar. Não é assim não, ué. Não é assim também não. Aí a gente vai entrando nessa ciranda do diabo,
da Rede Globo de televisão com as novelas carnais, não é assim? Aquelas atrizes lá, minha amiga, tem dinheiro, viu, rapaz? Aquelas atrizes, aquelas moças lá, a Bruna não sei de que lá mais, de Neymar. Ou para nós só aqui, é pecado a gente achar um feio, bonito, quer dizer? Tem alguns homens que eu acho eles bonitos. Ai, pastor, só acha? Acho. Tem. Quer ver? Lucas mesmo, eu acho Lucas um cara aqui chique, né? Serjão aqui, o jeitão dele, sei lá. Vou parar por aqui, né? Né, Nilberto? A Nilberto tá ali. E minha amiga, olha, vamos parar por aqui, né? Mas Neymar é feio. Pastor Eugênio é feio, mas ele ganha 5 milhões por mês e ele fica bonito. Ele está namorando com a moça que é atriz da televisão. Aquilo é um namoro que não vai dar certo nunca. Não vai. Mas tudo é jogo de interesse. Sabe? Jogo de interesse, tudo jogo de interesse. Por isso, se você ganhar bem, meu irmão, você pode faltar as 2 orelhas, meu amigo. Não tem problema não. Tem problema não. Então assim, na vida tem isso também. Não tem problema. Agora, muitas vezes a gente fica vivendo de utopia. Está entendendo o que eu estou falando, gente? A gente fica vivendo aí de ilusão. De ilusão. Meu irmão, tem gente, olha, cuidado aqui, viu? Você não pode cair no exagero de achar que a tua filha ou o teu filho é o menino mais bonito do mundo. E pode ser do teu mundo. E você não pode achar também que a tua filha é a menina mais linda do mundo. Tem pai que... E inclusive, aí é Nilberto, mas a turma aí de psicólogo aí tem que fazer um trabalho aí, um trabalho para nós aí sobre isso. Porque tem gente que cisma que ele é rei e ele é rei. Tem gente que é assim. Por isso eu estou falando com você, você tem que ter cuidado para você fazer uma autoavaliação. E você não pode também ser como eu era, que me achava feio, horrível, baixinho. Eu sou feio. Não, e também não pode não. Você não pode cair no dois exagero. Para a gente terminar a mensagem aqui e a gente orar, porque a mensagem prática para o teu coração. O Deus que age no invisível, Ele está agindo. E se você entende que Ele age e usa estratégias para poder te promover, para poder te colocar em lugares melhores, então confia a Ele, tenha uma parceria com Ele. Fala com Deus: Deus, em nome de Jesus, eu quero ter um rapaz, um homem de Deus. Aí Deus manda, você fala: este não, vem outro, este não, este não. No final, quando você completar algumas idades para frente, o que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Não pode ser assim, entendeu? Então você tem de orar e ver Deus intervindo, Deus agindo, meu irmão.